Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Zero ao Cliente, um podcast da Jusparceiro, onde a gente conversa com advogados que estão construindo carreira, posicionamento e resultados reais na advocacia. E para você que ainda não conhece, a Jusparceiro é a principal parceira dos escritórios de advocacia que querem prospectar novos clientes através do digital, com foco em demanda qualificada e previsível por meio do marketing, baseado em estratégia e relacionamento. Hoje, a nossa conversa é com um profissional que atua em uma área decisiva para o crescimento e a segurança das empresas do direito empresarial, o doutor Jadir. É um prazer enorme te receber aqui, doutor. Muito obrigada por topar participar desse bate-papo conosco e compartilhar a sua trajetória para quem está nos acompanhando. Oi, Júlia, bom dia. Bom dia a todos que nos ouve e vê, né, assiste pelo podcast. É é um prazer enorme falar com vocês, é uma satisfação, uma alegria também, eh, e eu espero poder contribuir de alguma forma, né, com todos que vai nos acessar através do portal do Jusparceiro. Perfeito, doutor. Olha, e para a gente entender do início mesmo a sua história, como foi que surgiu para você a decisão de cursar direito? O que te levou a escolher de fato essa profissão? Bom, a escolha, ela se deveu basicamente à questão de identificação, né, em termos de matérias, vamos dizer assim, né. O pessoal do direito tem um pouco de resistência, vamos dizer assim, a questões lidadas a disciplinas, né, voltadas à questão de exatas, né. Então sempre na escola eu tinha uma identificação com disciplinas de humanas, né, e disciplinas voltadas às questões mais ligadas a a ciências sociais também. E também a confirmação aconteceu justamente num momento de vida que eu passava, né, eh, e muito de uma característica muito pessoal, sabe, em termos eh, de querer, eh, transferir um pouco do meu conhecimento e em termos de, fazer uma sociedade melhor, vamos dizer assim, né. Naquela ocasião, a gente, tive um problema familiar e com isso veio despertou muito essa questão de, né, de fazer com que o meu conhecimento, de alguma forma pudesse ajudar, outras pessoas ou pudesse ajudar, eh, situações que despertasse alguma fragilidade no outro, né. E com isso a gente, eh de alguma maneira, que você pudesse fazer com que as pessoas tivessem uma certa, eh, né, tivessem justiça, e isso aconteceu muito, assim, eu acho que veio questões de personalidade também, né, eu acho que veio um somatório de situações. Mas, assim, o que foi decisivo mesmo foi esse momento, sabe, de vida que veio, né, veio a confirmação, assim, eh, em termos da escolha da profissão. Perfeito. E tudo isso que você passou, claro, realmente teve um impacto, na sua vida. E antes a gente até entender como foi para você depois, né, de formado, em qual momento, assim, da sua trajetória, não sei se isso foi durante a faculdade ou se foi depois da faculdade, que você percebeu que faria sentido direcionar a sua atuação por direito empresarial? Foi algo mais planejado ou aconteceu mesmo a partir das oportunidades que surgiram após a formação? Na verdade é o seguinte, eu durante a graduação, eu fui muito feliz, assim, em termos de vivência acadêmica, sabe. Eu eu sempre, eu falo que eu aproveitei todas as oportunidades que a universidade me proporcionou, sabe. E
e eu, com aquilo, eu consegui ter uma noção, atuando como estagiário do Ministério Público, também, eh, como estagiário do serviço de assistente judiciária da universidade, eh, e também, sendo monitor na universidade, disciplina teórica. Então, eu, assim, tive uma um uma certa abrangência, assim, né, do que, eu queria, né, depois de formado. Bom, eh, e depois de formado, eu retornei para minha cidade, de origem, né, e tive a oportunidade de ter uma atuação mais, voltada à questão da com a questões cíveis, questões criminais, e o direito criminal, ele já deixou de ser interessante para mim no momento que eu deixei de estar do lado da acusação, quando eu era do Ministério Público enquanto estagiário da promotoria, e passei para o lado da defesa. Eu via que não era muito confortável para mim. Eh, Outras disciplinas, elas foram, eh, principalmente no início, sendo um motivo de alguma seleção para mim, né. E na faculdade eu tive a oportunidade de ter muita identificação com a área de direito empresarial, com a área de direito tributário também. E aí, né, ver esse somatório de vivências que eu tive dentro da universidade, fora justamente, no momento pós, né, como se diz o povo, né, o 11º, eh, 11º período, né. E aí eu fui, eh, somando, né, essas questões e vi, falei: "Olha, eu acho que o meu perfil é mais uma questão mais, assim, eh, mais não tão combatida, não com questões muito mais, técnicas, vamos dizer assim, não porque no direito criminal, às vezes, você tem que, né, ter outros aspectos, outras questões que não condizem com o meu perfil, sabe, de pessoa, assim. E aí eu falei: "Ah, eu vou pra área do direito empresarial". E eu via também, até mesmo como uma necessidade, que o direito empresarial ele possibilita, eh, uma atuação, em termos de consultor, né, em termos de assessor jurídico. E isso me dava uma previsibilidade de honorários, de recebimento de honorários. Às vezes, no início, a gente está, né, formando uma carteira de clientes, às vezes a gente tem a gente não tem uma recorrência de clientela, o direito empresarial ele nos permite isso, sabe? A partir do momento que a gente vai ali, estabelecendo laços de confiança com os empresários e vai, né, tendo ali uma recorrência mensal. Então isso eu vi também como uma certa oportunidade. E bem uma questão de identidade também, de gosto, de perfil, né, eu não sou uma pessoa que, né, de né, que às vezes assim, de certa forma, muito combatível, sabe, questão de personalidade mesmo. Então foi direcionando para isso, sabe. Eh, e assim, a escolha foi eu gosto muito do que eu faço, assim, apesar das inúmeras dificuldades que são, inerentes a qualquer profissão, né, e a nossa não é diferente, mas, eu tive essa escolha, assim, muito fui feliz na escolha também, sabe, em relação a isso.
Entendo perfeitamente. E, como foi para você, assim, o início pós-formado, já decidido a seguir nessa área empresarial, como foi para você esse início? Que a gente sabe que o início nunca é fácil, né, você, como você mesmo disse, tem aquele 11º período onde você realmente vai começando a atuar na advocacia. E como foi para você, assim, esse início de jovem advogado, explorando, as áreas? Como foi para você, até mesmo você depois de formado, tendo voltado para a sua cidade, né, não sei se era uma cidade maior da que você tinha estudado, ou se era menor, mas quais foram os desafios que você mais enfrentou durante esse período? Uhum. Na verdade é o seguinte, eu estudei numa unidade da PUC, da PUC Minas, em Arcos, que é uma cidade vizinha aqui à minha. Eu sou natural de uma cidade chamada Luz. Eh, e aí eu estudei e no período que eu estudava, eu morava em Arcos, né, e formando eu tinha muita vontade de voltar para minha cidade, né. A gente tinha assim, a gente tem aquela perspectiva assim: "Ah, eu vou voltar para minha cidade, vou começar a trabalhar, fazer diferença e tal". E assim eu tentei. Num primeiro momento, eu, até mesmo pela pouca experiência, pela necessidade de estar ali, formando uma, né, deixar a gente, ser conhecido no mercado, né, eu me associei a 2 colegas. E, na verdade, a minha perspectiva de trabalho, a minha perspectiva de vida profissional, ela não se encaixava muito bem naquilo que eu via, com esses 2 colegas, né. E no primeiro momento eu tive, apesar, né, de ter, eh, uma experiência muito boa, nesse local de trabalho, eu não vi aquilo como algo que eu escolhi para minha vida profissional, né, no sentido, assim, de algo perene, de algo, duradouro. Eu não eu sempre fui muito, assim, uma pessoa muito rígida em termos dos meus princípios, sabe. E aquilo não era, o que eu comungava, e não era o que eu tinha aprendido dentro da universidade, e eu, assim, eu falo com muito orgulho que eu estudei numa universidade católica, não por ser católica, mas por ter alguns, princípios, humanísticos na formação, que eu era muito apegado àquilo, sabe. Eh, e até mesmo por conta de ter uma atuação muito ativa dentro da universidade, isso eu acho que foi ficando mais presente, assim, se foi incorporando na minha personalidade mesmo. E e a minha personalidade, vamos dizer assim, profissional. Então eu tive essa experiência, assim, que me ensinou muito a não ser isso, né, não ser aquilo. E isso me marcou muito, sabe. No primeiro momento eu tive um certo desânimo, sabe, de, eh, da advocacia, do direito como um todo. Porque eu falei: "Gente, eu não estudei para isso, eu não quero, não encaixa", né. Eh, então, nesse primeiro momento eu tive uma vivência, eh, generalista que me oportunizou definir caminhos, sabe, mas também me deu uma perspectiva de, eh, definir o que eu não queria ser enquanto profissional, e me deu uma perspectiva de definir o que eu almejaria, na minha carreira. E aí eu fiz uma opção de seguir, vamos dizer assim, sozinho mesmo, sabe.
ou com pessoas que compartilhavam do mesmo, eh, mesmo sentimento de vida profissional que a minha. Então, eu fiz a escolha, né, de caminhar sozinho. No início não foi fácil, do ponto de vista que eu tive que sair da minha cidade, né, ir para outra cidade. Depois, fui para outra localidade e essas, idas e vindas, nessas idas e vindas eu voltei para Arcos, né, que é onde eu tinha feito a graduação, que é uma cidade aqui vizinha à minha. Bom, então, e lá eu comecei a justamente pensar: "Olha, eu preciso de alguma coisa que me dê recorrência. Eu não quero, atuar com a parte criminal, porque não é o meu perfil, não é da minha natureza", sabe. Eh, eu também, tenho questões que eu não tenho afeição, né, apesar de ter a possibilidade de trabalhar, mas eu não tenho afeição, que é a questão que envolve, por exemplo, eh, algumas questões de direito de família, não todas, mas algumas questões de direito de família e tudo. Eu falei: "Ah, eu meu perfil é mais, assim, mais técnico mesmo", sabe. Eh, então eu decidi a isso, a trilhar esses caminhos. Mas, assim, num primeiro momento não foi fácil, sabe. Eh, eu digo que a advocacia, ela, né, é um processo, e a gente, tem que ir caminhando nesse processo, às vezes é duro, né, é sofrido, mas, eh, né, os resultados vêm. E a advocacia nos dá essa liberdade, né, de ser quem a gente quer ser, né, de trabalhar da forma que a gente entende que é correta, que a gente entende que é saudável, salutar e também, de uma forma que a gente entende que é justa, né. Então eu optei por isso. Mas, assim, o início foi muito complicado, mas as estratégias foram essas, sabe, de definir uma recorrência, definir, um público, definir o que eu queria em termos de atuação profissional. Não posso falar assim: "Ah, não, Jardim, então você atua só na área de direito empresarial e tudo", não, não é né, o que eu gostaria de trabalhar exclusivamente com a parte de direito empresarial, da parte de direito tributário, mas é hoje o meu carro-chefe, vamos dizer assim, né. Então, ou seja, eu, né, tenho ali outras questões que é natural de acontecer, não tem nenhum advogado, acredito, que, trabalhe só com uma questão e às vezes deixa as outras à margem, né. Então foi mais ou menos essa perspectiva, assim, de trabalho. Bacana, doutor. E eu realmente imagino como foi, esse processo para você, porque a gente sabe que hoje o direito ele abre várias as áreas que a gente tem para trás é muito ampla, né, e até você encontrar o que realmente você, gosta e você se especializar, trabalhar especificamente com isso, já é um processo, né, e todas essas experiências que você teve com trabalhando com outras pessoas, eu tenho certeza que te ajudaram a entender o que você realmente queria para sua advocacia. E eu gostaria muito de fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta clássica aqui do nosso quadro do Zero ao Cliente, e que eu amo ouvir todas as histórias, inclusive é a pergunta que eu mais gosto, é que como foi para você conquistar o seu primeiro cliente? Você se lembra como foi todo esse início? Como foi o seu primeiro cliente? Não precisa ser necessariamente na área empresarial, quando você realmente começou na advocacia. Na verdade é o seguinte, eh, assim, um pouco tempo antes de formado, eu já comecei a fazer algumas coisas, para minha família, né. Eh, e eu lembro, assim, uma questão que me marcou muito, foi uma atuação que eu fiz num processo até administrativo,
para o meu tio, na verdade 2 tios, que já faleceram, no entanto, eles eram vereadores na época da ditadura militar, e eles não, tinham a percepção de remuneração, né, pecuniária. E aí, a partir do momento que foi instaurada a comissão de anistia ou melhor, a comissão da verdade, e a legislação que previa, essa revisitação, né, de instrumentos da ditadura militar naquela época, permitia que os vereadores que, eh, tiveram atuação naquele momento, eles poderiam tomar o tempo, eh, de atuação no 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 tempo, né, de contribuição do INSS. Então, as minhas tias, viúvas desses meus tios, a gente conseguiu que fizesse a somatória desse período e fosse acrescido na pensão delas, pensão por morte, né, que elas percebiam. Então isso foi uma situação que me marcou muito, assim, foi muito importante para mim. E aí eu já comecei a fazer algumas coisas. Ah, tinha um probleminha ali do vizinho, tinha uma situação, de algum parente, um primo, tudo, e fazia. E aí eu, eh, comecei, né, nesse escritório e a partir daí eu já comecei a ter um conhecimento, as pessoas já começaram a me ver não como, um estudante, mas já como um profissional, né, como advogado e tudo, e aí assim começaram as coisas. Mas assim, o pós, já, né, como advogado mesmo e como meu cliente mesmo, eu tinha um primo que ele tinha uma um frigorífico, um pequeno frigorífico, assim, e ele, me oportunizou a possibilidade de fazer cobranças, né. Eh, e assim, como se diz, é o começo de todo mundo, né, fazer aquelas açõezinhas de cobrança, de juizado especial, às vezes de rito, especial lá na X comum e tudo, as ações monitórias e tal. E aí, foi assim um primeiro passo, sabe, do início da trajetória. Mas assim, esses 2 casos, vamos dizer assim, desses meus tios e essa, eh, possibilidade, né, de trabalho que foi ofertado por esse meu primo, foram decisivas, assim, para esse início, né. E eu falo sempre, e até eu aprendi isso muito com um colega que eu tenho muita admiração, que ele falava o seguinte: "Olha, serviço chama serviço. Então você tem que começar, de alguma maneira. E ali as coisas parece que a energia vai confluindo, sabe. As coisas vão aparecendo, assim, de uma forma inexplicável. Eh, mas isso é a realidade, né. Parece que as coisas convergem, assim, e vai caminhando, e vai acontecendo mesmo, sabe. Mas, foi muito bom, né, esse início apesar de todas as dificuldades, foi bom, assim, eu vejo que compensou, né, as coisas. Imagino como esse processo realmente, opa, imagino como esse processo realmente ter sido bastante explorador para você, realmente, para você entender tudo isso e com certeza te trouxe bastante experiência. E a gente sabe que quando agora falando até um pouco mais do seu posicionamento, de como você continuou, né, a atuar na advocacia, principalmente quando a gente fala da advocacia empresarial, posicionamento e visão estratégica fazem toda a diferença, né, e leva a gente para esse ponto da visão de negócio, do posicionamento como advogada. E no direito empresarial, até falando até um pouco mais de parte técnica, o cliente ele busca segurança, ele busca clareza,
E até é um dos pontos que você mais se interessou, né, que é realmente essa parte da consultoria, né, de você ter aquilo ali, já bem antecipado, né, você não procura um advogado para ter um problema, às vezes é para evitar um problema. E na sua visão hoje, o que que você acha, doutor Redir, que constrói uma autoridade para um advogado empresarial que realmente faz abrir uma visão de procura do serviço, de realmente buscar ali uma autoridade que vai trazer visibilidade para o seu trabalho. É, eu acho que, eh, a principal questão que nós temos em termos de prestador de serviços, eu acho que isso vale, assim, eu posso estar errado, mas eu acho que isso vale para qualquer profissional autônomo ou prestador de serviço ou empresa, né, que está no mercado ali de forma a construir uma imagem. É a gente ter autoridade. Eh, autoridade eu acredito que não vem, por acaso, né, é algo que você vai construir com o tempo. E depende muito da sua postura em termos de, eh, a sua postura social, a sua postura, eh, né, na sua família, dentro de casa, etcétera, que eu acho que tudo isso é uma confluência de fatores que vai, te dar um certo, diferencial. Eh, e eu falo que a advocacia empresarial, ela é muito exigente do ponto de vista da formação técnica, né. Nenhum empresário e, assim, não que seja diferente das outras matérias, mas, assim, eu vejo isso muito latente, né, ah, que os empresários eles são muito atentos à qualidade, né, são muito exigentes nesse aspecto. Às vezes a exigência talvez não é correspondida do ponto de vista financeiro, mas ela persiste, né. Então, assim, eh, eu acho que na advocacia empresarial propriamente, e aí envolve questões, né, ligadas a ao direito tributário, ao direito, civil, empresarial, né. A advocacia empresarial ela é um tanto quanto ampla, né. Eh, e ali você tem que saber, algumas coisas com um pouco mais de profundidade, de questões, assim, que são, vivenciadas, né, cotidianamente por aquela empresa, né. Você está ali, com um braço direito do empresário mesmo e auxiliando ele nas decisões. Então você tem que saber um pouco direito do trabalho, você tem que saber um pouco direito, civil, tem que saber questões tributárias, né. Você não precisa de ter profundidade, mas você tem que ter a perspectiva de, orientar o seu cliente: "Olha, eu não tenho tanta não tem conhecimento profundo nessa matéria aqui, então é necessário a gente procurar um profissional que seja, eh eh, aprofundado naquele tema, né. E, então assim, a gente tem que ter, né, para falar isso para um empresário, a gente tem que ter, eh, uma certa, habilidade, né, porque às vezes algumas pessoas entendem que: "Ah, eu estou te contratando como advogado, você tem que saber de tudo", né. Eh, e tem pessoas que não têm essa perspectiva, né, essa sensibilidade, né, e mas a gente tem que ter a humildade de chegar e falar: "Olha, aqui eu não sei, né, eu sei até aqui", né. E então, assim, isso também é em fator de, eh, construção da sua autoridade, né. Eu acho que o fato de você falar que não sabe, é também uma perspectiva de humildade, né, do seu conhecimento, e que te credencia a falar: "Olha, aquele",
profissional ali, ele não quis se aventurar, né. Eh, então tem essa noção também. Então assim, eh, eu digo que as pessoas que querem, né, trabalhar na área de direito empresarial, eu acho que é um conselho muito que eu via dentro da faculdade. Os meus professores falavam o seguinte: "Olha, a partir do momento que você passou no vestibular, dali pra você já é profissional, né. Então você tem que ter uma atuação reta, uma atuação proba, eh, né, ser uma pessoa, eh, não referência, mas ter ali uma uma atuação que pelo menos você não seja considerado como uma pessoa que não é referência na sociedade, né. Mas, essa confluência de fatores, é necessário para você ter uma autoridade. E conhecimento, eu acho que conhecimento é uma questão muito básica, sabe. Eu vejo, assim, muitas pessoas hoje em dia falam: "Ah, não, hoje em dia você tem que vender a sua imagem, eh, talvez você não precise saber tanto, mas você sabendo se posicionar". Eh, assim, eu posso estar um pouco ultrapassado nisso, mas eu acho que o conhecimento é necessário, né. Não tem como você se vestir bem, ter né, se apresentar com um carrão, né, o pessoal fala: "Ah, não, você tem que ter um carrão, você tem que ter uma roupa de marca, você tem que ter, eh coisas, assim, materiais", sendo que o seu conhecimento é pífio, o seu conhecimento não te credencia para aquela situação. Então eu acho que é uma questão, assim, muito de, também de bom senso, de consciência, né, de saber ali as questões, mas o conhecimento é fundamental, eu acho que isso não podia nem ser, de alguma maneira, é desconsiderado, né. E eu vejo que também, hoje em dia, a gente tem muitas maneiras de se fazer conhecido, né. No início eh, da minha advocacia, a gente tinha uma certa limitação, né. O que a gente conseguia fazer em termos de solucionamento era jornalzinho, né, você escrevia lá numa coluna do jornal, às vezes, dava uma palestra, você fazia, ah, distribuía cartõezinhos, né, e fazia ali um contato e tal. Mas hoje não, hoje você tem meios, claro que meios, dentro, né, das permissões éticas da advocacia, do estatuto e do código de ética, eh, você tem vários outros instrumentos que você pode se mostrar ao mercado, né. Tem questões, a questão das redes sociais ajudou muito, né. A questão do hoje em dia você consegue, né, criar perfis, fazer ali, material instrutivo, né, para as pessoas e tudo. Então isso facilitou, eh você se posicionar no mercado. Mas é o que eu falo, não adianta você se posicionar, né, ter os instrumentos, sendo que a sua essência não te credencia para aquela situação. Então é muito, eu lembro de uma questão, eh, que aconteceu comigo. Eu uma vez, certa vez, eu fui chamado para dar uma fazer um curso, eh, para uma empresa, uma cidade próxima a mim aqui, numa cidade chamada Formiga. E essa empresa precisava de um profissional para ir numa unidade dela lá no estado do Pará para poder, eh,
fazer um curso lá com o pessoal. Bom, naquela ocasião eu fiquei muito empolgado e tudo, falei: "Nossa, vai, né, um negócio que a gente vai ter uma visibilidade em outro estado e tudo". E isso aconteceu que não deu certo, sabe, de ir lá para esse lugar. E aí eu fiquei, assim, chateado na época e tal. E aí eu depois, com o tempo, eu fui entender, fui assim: "Gente, será que eu tinha naquela ocasião, eu tinha condições, eh, não condições técnicas, mas condições de postura profissional para ministrar aquele curso?". Certamente não teria, né, eu não tinha, porque eu era um profissional recém-formado, a advocacia ela é muito dinâmica e, às vezes, né, a gente precisa de ter, um né, uma certa, eh, eu digo, né, um certo traquejo, né, e certamente eu não teria. E eu teria, de certa forma, né, queimado o filme, literalmente. Então, assim, eh, a gente tem que ter, sabe, essa noção, assim, né, da capacidade da gente e tudo, mas é fundamental. Conhecimento é é fundamental, e isso que credencia para questões maiores, né, e possivelmente para questões que isso vai acontecendo com o tempo. Não adianta a gente chegar, eh, eu eu justamente esse meu amigo que eu tenho uma admiração muito grande, e ele é referência na área de direito empresarial, ele fala assim: "Olha, os o as pessoas elas não podem chegar e querer sentar na cabeceira". Não tem isso, né, você tem que ir ali criando uma escada, e você tem que ir, aos poucos, se mostrando, né, merecedor de estar naquele local. Isso é fundamental. Isso, assim, parte muito da gente mesmo, sabe. Sim, É, com certeza. E hoje o digital tá muito para isso, assim, né, a gente tem visto muitos posicionamentos, né, e hoje, hoje, a gente nesse século, nessa década, tem sido essencial, que esse posicionamento, eh, esteja também um pouco nas redes, né. E o senhor acredita que hoje o posicionamento digital ele tem funcionado mais como uma porta de entrada para abrir essa oportunidade para novos clientes, ou com algum tipo certo de filtro, para que as pessoas realmente para realmente atrair empresários mais alinhados ao perfil do escritório, porque essa identidade, que realmente traz esse diferencial também, eu acredito, né, essa personalidade do seu trabalho, que realmente é algo que você se identifique, que você goste de fazer, da forma que você gosta de fazer, as pessoas também, transparecem muito ela pelo até pelo mes pelo próprio posicionamento, né. E hoje, como advogado empresarial, entendendo como os advogados têm se posicionado hoje, ou como a forma que você tem se posicionado, você acredita que o digital funciona mais como essa porta de entrada ou como um certo tipo de filtro? olha, eu acho que das 2, eu acho que tem um pouco de cada um, sabe. É é fundamental, assim, para um advogado iniciante, ele se valer de todas as estratégias, permitidas pela legislação, né. Eh, eu acho que ele pode se utilizar, se valer de tudo, sabe. Eu acho que isso a tecnologia está aí para ser utilizada mesmo, sem dúvida alguma, de maneira lícita, de maneira permitida. Agora, o o estreitamento e a construção do seu perfil profissional, ele vai se dando com o tempo. Então, assim, eh, eu aprendi e, assim, foi um aprendizado muito amargo, mas, eu aprendi a demitir alguns clientes, né. Tem pessoas que não querem, o seu sucesso,
Isso é inevitável, isso é, sabe. E você está com um cliente que ali está construindo uma relação, ela tem que ser uma relação de confiança, que essa pessoa às vezes não se encaixa no seu perfil, né. Essa pessoa não serve para ser seu cliente, né, ela vai te dar o dinheiro, basicamente isso. Mas ela não serve para construir laços que vai te dar uma certa, eh, continuidade de trabalho. Eu tenho, por exemplo, clientes que eu advogo desde quando eu me formei, há 18 anos atrás, né. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu, assim, tenho um apreço muito grande por ele, que é uma pessoa, assim, extremamente, boa de você estar junto, de conversar, que agrega a gente, que eu advogo já há 15 anos. Então, assim, é um advogado, é um cliente, mensalista, né, que me dá uma recorrência e tudo. Então, assim, eh eu 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 vejo, que tem pessoas que você tem que chegar e falar assim: "Olha, não dá, não encaixa, não dá match, então a gente é melhor encerrar por aqui mesmo", sabe. Eh, e isso o meio digital, às vezes, ele te dá um leque muito grande de pessoas, talvez você não, eh, tem contato com o cliente, né, um contato físico, mas ele te dá um contato, né, pelas redes sociais, pelo telefone, etcétera, e você vai ali definindo, o seu cliente. Então, eu tinha eh eh, esse colega que eu comecei a trabalhar com ele, lá nos idos de 2008, ele falava o seguinte, que muitas das vezes o advogado era espelho do cliente. E eu acho que é isso mesmo, sabe, porque, eh, não tem como você estar com pessoas definindo uma relação, profissional que não tem o mesmo perfil seu, né. Então, assim, um processo judicial, por exemplo, demanda anos. Alguns, né. Então você vai convivendo com aquela pessoa ali sempre, e vai vendo que é a pessoa, né. Eh, e às vezes numa relação, de assessoria, consultoria empresarial, você também vai vendo a pessoa. Tem pessoas também que mudam, né. Mudam, começam com uma perspectiva e depois terminam com outra, ou no meio do caminho se voltam, se mostram de fato, né. Eu vejo muito, assim, na questão do direito empresarial, que algumas pessoas são é muito comum isso, e a gente tem que aprender a lidar, sabe, com isso. Tem pessoas que começam a ganhar dinheiro, começam a mudar, sabe, completamente, e achar que são melhores que os outros e tudo. Gente, esse tipo de cliente eu não quero, literalmente, sabe. E aí eu passei a demitir os meus clientes e isso me deu uma leveza de espírito, de cabeça, sabe, de trabalhar mais sossegado, sabe, de concentrar mais, me dedicar mais, que é uma questão de construir a paz, né, vamos dizer assim. Mas a gente precisa de ter, primeiro, né, esse acesso, essa divulgação por meios virtuais, sem dúvida alguma, e a partir do momento que aquilo for se caminhando, né, que a gente vai ali, definindo nosso perfil de atuação. Não só o perfil técnico, né, de matérias, de situações, que você quer experimentar no seu cotidiano, eh, profissional, mas também de questões, muito subjetivas, né, de perfil de cliente mesmo. Então acho que isso é natural, de acontecer, sabe. Perfeito, perfeito, realmente, doutor. Tudo que você trouxe aqui são pontos, muito interessantes, a gente já havia conversado
com alguns, advogados aqui sobre esse fato de demitir clientes, né, e a gente realmente percebe o quanto todo o trabalho realmente é estruturado, em algo que você esteja se identificando, que você esteja conseguindo progredir. E quando você às vezes acaba trabalhando com alguns clientes, eh, que atrasam, que ajudam, né, realmente prejudica não só a sua própria dedicação com o seu trabalho, aquela pessoa, né, mas também a própria pessoa. Mas agora a gente falando sobre essa questão de você falou, né, o a forma como o advogado trabalha, como reflete como os clientes chegam até ele, você trouxe algo mais ou menos nesse estilo. E qual foi o elemento da trajetória que você percebeu que você precisava ajustar o seu posicionamento, talvez a sua linguagem, talvez a sua abordagem, para melhorar até mesmo opa, a qualidade dos que chegavam até você? Ó, eh, eu 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 sempre tive como se diz, no meu início, eh, eu tinha uma perspectiva, assim, que eu tinha que abraçar o mundo, sabe, pegar tudo, independente né, do que fosse, as próprias questões criminais que de fato eu realmente não tenho afeição nenhuma. Eh, e aí beleza, eu fui mas um momento, assim, um start que eu falei assim: "Nossa, velho, não dá, a gente tá jogando tempo fora e tempo é dinheiro". Foi num momento que aqui em Minas, a gente teve uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei estadual que, efetivou alguns, servidores públicos. E esses servidores, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade, eles tiveram o reconhecimento do FGTS, né, da pensão de FGTS que ele pediu trabalhar. Do período trabalhado que foi declarado constitucional. Bom, e aí a gente foi e fez na época estávamos eu e uma outra advogada juntos aqui no escritório, e a gente fez um trabalho de divulgação nas redes sociais, né, e falando que a gente estava, eh, trabalhando com esse tipo de ação. E a gente pegou muitas, quer dizer, e assim, durante as ações, acredito que, foram duas mais de 100 ações que a gente distribuiu, eu acho. Eh, a gente teve sucesso em poucas, se contar em umas 5 no mar. As outras deram o reconhecimento para o cliente de 1 mês de trabalho, porque o STF declarou que, numa outra ação, né, a gente, eh, partiu da perspectiva de que a prescrição seria trintenária, e o STF falou que a prescrição seria quinquenal. E com isso eles receberam aí coisa de 1 mês. E assim, deu valores de R$ 50, R$ 20, tá. E eu falei assim: "Gente, nossa, isso não é possível, a gente trabalhou tanto, né, teve uma responsabilidade de acompanhar os processos e tudo, para ganhar tão pouco". Eh, não que o dinheiro seja importante, mas, a gente perdeu, né, na verdade, recurso material, papel, né, tempo, energia e tudo mais. E aí eu dei o start, falei assim: "Olha, não compensa". Tem situações que não compensam. Então a gente tem que, a partir desse momento, definir o que que é de fato aquilo que compensa, né, aquilo que é o nosso público. E aí, a partir daí, eu falei assim: "Olha, não, é esse tipo de processo judicial, de ações que não tem uma definição concreta em termos de direito, de mérito, nos tribunais superiores, eu não pego mais", né. Eh, eu tinha também muitas questões, assim, envolvido, direito de negativação, né. Às vezes você chegava, distribuía a ação e tudo,
eh, via que o direito não compensava, né. Então, assim, essas questões eu passei a a ter uma definição maior. E recentemente eu fiz um curso, eh, justamente voltado para essa questão de gestão, de marketing, e o professor falava justamente isso: "Ó, gente, a gente tem que definir, ter nichos de atuação, a gente tem que, saber demitir o cliente, né, saber qual que é o cliente que te dá ali, que tá junto com você, que quer de fato crescer ou não". Essas questões a gente tem que aprender com a prática, sabe. E ir trazendo para a essência da gente, para a gente ir definindo caminhos. Mas assim, é é essencial, sabe. Hoje em dia a gente ter essa perspectiva, eu demorei muito tempo para poder ter essa noção, de, sabe, de: "Pô, é que não dá, não quero isso, eu preciso, eu tô, às vezes falando não para a pessoa e tal, né, às vezes a pessoa tá ali, né, acreditando, buscou a gente, é porque acredita no trabalho da gente, tudo. Mas assim, infelizmente a gente tem que ser um pouco mais racional, sabe. Eu falo assim que eu sou muito, eh, muito coração, na verdade a gente não pode ser, a gente tem que ser racional mesmo, falar: "Olha, isso aqui não dá, né, então não tem jeito", né, questão empresarial mesmo. O pessoal sempre brinca, né, fala: "CNPJ não tem coração, tem é número", né. Então é basicamente isso, sabe. Entendi, eu tô entendendo. E para a gente já ir encaminhando para o final, assim, muito de entender um pouco sobre a sua visão, sobre com toda essa experiência que você teve, com todo o que você vem enxergado do trabalho de outros advogados, qual é o erro mais comum do advogado empresarial ao tentar se posicionar como advogado hoje? E o que você traria de lição para cada um, para realmente começar a se posicionar ou começar a agir de uma forma mais correta, talvez? Eu eu acho o seguinte, eh, ao longo desses, né, eu tenho formei em 2007, então já tem mais, né, já fez 18 anos agora em dezembro. Eu aprendi o seguinte, que a gente tem que ter, eh, visão de onde a gente quer chegar, né. Eu sempre tive para mim que eu queria, eh, ser tido como uma referência, independente do que fosse, mas eu queria ser uma referência de alguma maneira. Eh, assim, não sei se eu sou, mas eu trabalho, dentro de mim, assim, e para mim, eh, assim, é o que importa, né, que eu penso, assim, eu quero trabalhar ao máximo, para ter esse reconhecimento, talvez não pelo outro, mas eu, sabe, eu pensar assim: "Olha, não, estou fazendo a coisa certa, tô trabalhando direito, né, não deixo o processo do meu cliente, de lado, né, não deixo de, posicionar o cliente sobre as questões que envolvem o direito dele". Eu acho que o direito é uma questão muito, muito importante, assim, e exige muita responsabilidade da gente para poder tomar conta do direito do outro, né. E assim, sabe, eu acho que a gente precisa de ter essa perspectiva, né. Não adianta você pensar assim: "Ah, eu quero ser o mais rico do mundo". Não é, a partir do momento que você pensa só na questão financeira, é muito vazio, sabe, muito vazio. Porque eu falo que algumas pessoas eu falo assim, que algumas pessoas são tão pobres que só têm o dinheiro, né, e não é isso,
E, assim, uma questão que me marcou muito, muito mesmo também, eu lembro, assim, a OAB daqui de Minas, ela tinha um programa chamado Primeiro Emprego. Eh, tinha uma psicóloga que ela dava, orientações pra gente de como se portar numa entrevista, de como, lições assim, eh, questões voltadas a recursos humanos, assim, né, de contratação e tudo. E eu lembro de uma frase dela que ela falou o seguinte: "Olha", ela perguntou: "Quem", estava numa dinâmica de grupo, assim, aí ela perguntou: "Ah, quem quer ganhar dinheiro aqui?" Aí todo mundo levantou a mão, né. Até eu também levantei, né, a gente não for dinheiro é uma necessidade. Aí ela foi e falou assim: "Não, gente, então eu vou falar um negócio pra vocês. Ó, lá na Ceasa, lá em Contagem, né, que isso foi lá em Belo Horizonte, esse curso. Lá na Ceasa em Contagem, vocês ganham dinheiro demais. É só vocês arrumarem um jeito de vender arroz, feijão, eh, fruta lá vocês ganham dinheiro adoidado. Agora, aqui vocês não, a advocacia vai dar dinheiro para vocês? Vai, dá dinheiro. Mas só que tem algo a mais na advocacia, né, que é esse fato de você gostar, de você, querer fazer algo diferente na vida do outro, né, de você estar ali cuidando do direito do outro. E, sabe, direito é uma questão muito subjetiva, é algo que às vezes você não consegue, eh, pegar nele, né, é imaterial e tal. Então, ou seja, o fato de você ganhar, se você quer ganhar dinheiro, 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 dinheiro mesmo, não sei, eu acho que a advocacia, num primeiro momento, não é o local muito recomendado, né, talvez questões envolvendo vendas e tudo, é mais atraente do ponto de vista financeiro. Agora, se você quer, eh, ter uma perspectiva de remuneração, né, que vai ter muito da população que você eh, né, que você está construindo, eh, e também fazer agregar outras questões, né, naquele dinheiro que você está ganhando, de zelar pelos outros, né, eh, ter uma atuação, sabe, de diferente na sociedade e tudo, aí sim, você vai para o direito, aí você faz concurso para juiz, promotor, etcétera. Beleza, vai para lá. Eh, mas assim, a gente tem que ter essa perspectiva, sabe, de que, eh, é uma construção, às vezes essa construção demora para você colher os frutos dela, essa construção, ela não é, eh, só financeirizada, né, tem outras perspectivas, outras questões muito subjetivas que têm que ser construídas, e assim, sabe, é com o tempo, né, ter paciência, não deixar de estudar nunca, né. Fala assim: "Ah, não deixar de estudar, ah, não tem como, você estuda todo dia, toda hora". Não, mas toda hora eu tô lendo alguma coisa, né, o conhecimento não advém de você sentar ali, tá lendo um livro, nem nada, né, questões assim, eh, aproveitar o tempo da melhor forma possível. E sabe, ter essa perspectiva de que a gente na advocacia, a gente está para fazer algo diferente, né. Não só, não é vender. Eu falo assim que, às vezes, hoje em dia a gente vê muito a questão de produtos jurídicos, né. Tá certo, é interessante, é uma estratégia muito muito louvável, assim, eh, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, no que vem atrás daquele produto jurídico ali. Então é mais ou menos isso, sabe. E ter muita persistência, assim. E achar que as coisas não são fáceis, porque não são, Sim. não é, sabe. Mas é um caminho que a gente, né, a gente decide ir,
Tem que enfrentar. Sim, com certeza. E eu acho que vai muito, assim, de cada um entender, que até onde, né, o que para eles vale a pena, né, e eu acho que isso é muito individual de cada um. Mas hoje o digital ele abre muitas portas e abre muitas oportunidades hoje para advocacia, e eu acredito que vale um pouco de cada advogado, explorar essas novas oportunidades e novas plataformas que permitem que até o próprio trabalho dele seja mais otimizado, né. Mas agora, para a gente encaminhar para o final, eu gostaria de fazer uma dinâmica com o senhor, que eu sempre faço com todos os parceiros que passam por aqui, que é como se fosse um bate-bola. Eu faço uma pergunta, eu trago 2 opções e você responde, escolhe, mas não pode pensar muito. Combinado? Tá. Tá. Opa. Primeiro tem que pensar bial. É mais objetivo ou consultivo? Eu não entendi o que você falou, que falou aqui para mim. Tá, um atendimento empresarial, qual das formas que você prefere? Um atendimento mais objetivo ou mais consultivo? Consultivo, você falou? Isso, consultivo. Mais consultivo. Decisão estratégica, dados na mesa ou experiência de mercado? Depende. Para desligar da rotina, o que você usa, para desligar um pouco da correria da advocacia? É ficar com a família, atividade física ou uma viagem? A viagem. Uma habilidade essencial para de novo. Uma habilidade essencial para todo advogado empresarial hoje. Travou de novo também. Tá. Vamos fazer assim, a gente começa com bate-bola de novo, tá? É porque a gente o fone tá atrapalhando aqui. A gente vai começar com a gente vai fazer uma dinâmica do ba calma lá. Vamos recapitular aqui, depois a equipe de edição, corta essa parte. Eh, É, eu não eu sei quero você o que tá nessa instabilidade, se é aquilo ou não sei o que é, né. eu acho que é um pouco dos 2, é porque eu tô sem fone também. Aí ele dá esse eco. Entendi. Tá, eu quero fazer uma dinâmica, que é como se fosse um bate-bola. Resposta rápida, mas não pode pensar muito, combinado? Tá. Um atendimento empresarial, um atendimento mais objetivo ou mais consultivo? Mais consultivo. Decisão estratégica, dados na mesa ou experiência de mercado? Experiente de mercado. Qual é o melhor horário para você produzir? Um horário que você é mais, produtivo? Na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite? Na parte da tarde. Uma Principalmente depois das habilidade 4 essencial. Hã? principalmente depois das 4 horas, parece que eu fico mais produtivo, assim. Não sei o que que é, mas Tá finalizando o dia ali, realmente fica eu também sou desse jeito. Uma habilidade essencial para todo advogado empresarial hoje. eh, eu acredito que preparação. Perfeito. Uma conquista profissional que você ainda quer muito alcançar. Hã, eu acredito que mais tranquilidade. E a tranquilidade e segurança, assim, isso envolve várias outras questões, assim, não só financeiras, mas também questões, eh, né, de preparação, de experiência, de conhecimento, né, eu acho que isso é que eu quero ter mais, né, bem combo atrás disso. Perfeito. Uma conquista pessoal que você ainda quer muito alcançar.
Ah, eu acho que nada assim. Eu acho que tá tudo eu acho que tá tudo tranquilo, sabe. Esses dias, vamos dizer, eu tô começando o ano, mais, assim, grato com tudo, sabe. Eu acho que não sei, eu acho que, talvez viajar mais. Que seja. Um conselho que você daria para o Jadir lá no início da faculdade? Hum, falar assim: "Meu filho, você vai passar por cada coisa, então, assim, tenha mais paciência". Eu acho que eu nossa, gente de Deus, você me perguntou um negócio, assim, que eu jamais tinha pensado assim, né, falar: "Nó, que eu ia se eu soubesse o que eu ia passar de coisas", nossa senhora, meu Deus do céu, só com muita paciência, muita paciência. Perfeito, show de olha, muito obrigada, por você ter topado participar do nosso podcast. Muito legal, e todos os insights que você trouxe com certeza vão contribuir muito para quem está nos escutando. E para a gente realmente encerrar, qual advogado ou advogada que você indicaria para participar dos nossos próximos episódios do nosso podcast do Zero a Cliente? Olha, assim, que você pensa, assim, em termos você quer um advogado mais experiente, um advogado mais recente? Porque, assim, me vêm muitas referências, assim, sabe, de pessoas, assim, que eu utilizo até hoje como referência mesmo. Eh, mas, assim, na área de direito empresarial, se for, né, essa perspectiva, tem uma pessoa que eu admiro muito. Ele é um advogado mais experiente, eh, e eu acho que ele, assim, é a minha referência em termos de atuação profissional, assim, de vida também. Um cara muito centrado, muito tranquilo e tudo, que é o Alexandre Figueiredo. Se você quiser, eu te passo os contatos dele e tudo. Eh, e ele é uma pessoa, assim, que tem muito a agregar, assim, em termos de vivência, sabe. Ele tem muitos anos já de advocacia, é um profissional muito reconhecido, assim, no mercado, eh, e é uma pessoa que eu gosto muito também. Eh, eu indicaria o Alexandre Figueiredo. Perfeito. Vai vir como indicação para os nossos próximos episódios, doutor Alexandre. E, doutor Jardim, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar a sua trajetória, sua visão estratégica e tantos aprendizados sobre a advocacia, não só apenas a empresarial. E por onde que as pessoas podem acompanhar mais o seu trabalho, pelas redes sociais? Eu tenho, um Instagram que é @JadirPereiraADV, que é ali onde eu posto as coisas, né, do tanto de particulares, de questões profissionais, então tá tudo ali nesse Instagram mesmo, sabe. Eh, aí é lá que eu, assim, que eu movimento, né, as questões ligadas à questão das redes sociais mesmo, é lá. Perfeito. Olha, obrigado a você que ficou até aqui com a gente e que, conseguiu adquirir tantos conhecimentos, bons conhecimentos, graças ao doutor Jadir. Esse foi mais um episódio do Zero Cliente, um podcast da Jus Parceiros, onde a gente tem trago realmente advogados que têm se posicionado de forma estratégica e até o próximo episódio.